Poucos textos na Bíblia são tão polêmicos quanto os primeiros 10 versículos do capítulo 6 do livro de Gênesis. Filhos de Deus, filhos dos homens, gigantes. Quem são eles? O que o texto realmente quer dizer? Vamos conversar sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Para fazermos a análise desse texto, eu sugiro lermos ele em uma versão que seja de equivalência formal com a revista e atualizada da Sociedade Bíblica. Como já vimos em vídeos anteriores, especialmente no início desse canal, traduções de equivalência formal procuram manter a estrutura do texto original em hebraico na sua conversão para o português. Isso ajuda a manter a originalidade do texto, e ao invés de se procurar adaptar a nossa linguagem em português, procura-se manter o máximo possível da sua estrutura. Para um estudo de análise exegética, é o melhor tipo de tradução que tem. Por isso, vamos utilizar a tradução revista e atualizada para a leitura desse texto, que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Vamos iniciar? O que o texto fala? Capítulo 6, versículo 1 em diante. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mesmo o texto na versão revista atualizada, que é de equivalência formal, precisa ter adaptações para ser compreendido na nossa língua. Muitas vezes um texto ao pé da letra no hebraico vão contar palavras como conjunções ou pronomes ou artigos para dar coesão à frase para que ela possa ser melhor compreendida. Para isso ficar mais claro, eu vou ler esse mesmo texto na tradução literal que existe na interlinear do Antigo Testamento, também da Sociedade Bíblica. Esse mesmo texto fica assim: E aconteceu que, quando começou o humano a se tornar numeroso sobre as faces do solo, e filhas geradas para eles, e viram os filhos de Deus as filhas de humano, que boas elas eram. E tomaram para eles mulheres dentre todas que escolheram, e disse Yahvé: não permanecerá o meu espírito ou um humano para o tempo longo, em que também ele é carne, e serão os dias dele 120 anos. Os nefilins estavam na terra, nos dias, os aqueles, e também depois assim, que vieram os filhos de Deus para as filhas de humano, e geraram para eles os valentes, que desde o tempo longo passado, os homens de um nome, e viu Yahvé que grande a maldade de um humano na terra. E todo o impulso das intenções do coração dele, somente mal, todo dia. E se lamentou Yahvé porque fez o humano. Perceberam como o texto fica bem mais complexo. Por isso a necessidade de adaptações, que são as traduções que nós vemos, como a revista corrigida, a revista atualizada, a nova tradução na linguagem de hoje, NVI, NVT, a NAA, que é a nova atualizada. São traduções que são feitas para buscar a melhor compreensão do texto, porque se fôssemos ler ao pé da letra do hebraico para o português, seria bem complexo.
E agora sim podemos entrar no que o texto tem a nos dizer. Vamos começar nossa conversa acerca de quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa questão tem gerado muita controvérsia em todos aqueles que leem esse texto misterioso. Quem seriam eles? Existem diversas teorias a respeito. Vamos começar pelas teorias mais criativas, digamos assim, até as mais convencionais. Uma das teorias mais criativas ou controversas é aquela que afirma de que os filhos de Deus seriam seres celestiais, ou seja, anjos, e as filhas dos homens seriam as descendentes de Adão e Eva. Por essa teoria, os anjos ficariam interessados nas mulheres e aí, assumindo forma humana, teriam se relacionado com ela. E a consequência desse relacionamento de seres celestiais com seres humanos seria o nascimento de gigantes, os nefilins. Essa teoria faz muito sucesso nos meios esotéricos, em aqueles que acreditam em significados ocultos da Bíblia e aqueles que querem buscar informações fora do convencional. Uma variante dela, muito presente em círculos esotéricos e em pessoas que assistem programas como Alienígenas do Passado e History Channel, é aquela que afirma de que os filhos de Deus não seriam anjos, mas seriam extraterrestres. E aí, a junção de extraterrestres com seres humanos daria origem a seres híbridos, esses gigantes. Essa é uma teoria bastante controversa, vamos reconhecer, né? Qual a base bíblica para ela? A base bíblica para ela se encontra no livro de Jó. No livro de Jó, no seu primeiro capítulo, narra que Deus estava reunido com os filhos de Deus, e aí Satanás surgiu no meio deles. E os exegetas afirmam que esses filhos de Deus seriam seres celestiais, visto que Satanás também é um espírito, e aí teria se infiltrado no meio deles. E aí inicia-se o diálogo entre Deus e Satanás acerca de Jó. Por associação de ideias, acredita-se então que os filhos de Deus narrados em Gênesis teriam o mesmo significado que no livro de Jó. É um argumento plausível? Até é. Porém, devemos levar em consideração que diversas palavras no hebraico podem ter mais de um significado, não apenas palavras como termos. Sangue, alma, vida, muitas vezes são intercambiáveis no hebraico. A alma que pecar, esta morrerá. Então, temos que tomar cuidado com o significado das palavras, porque pode ser que elas não queiram dizer a mesma coisa. Não necessariamente quer dizer que filhos de Deus sejam anjos. Por quê? Vamos ver o contexto. Nesse contexto aqui, nós vemos que o texto fala que Deus era contra a raça humana por causa do pecado. E nesse texto não faz nenhuma menção a anjos, não faz nenhuma menção a filhos de Deus a posteriori, porque o texto fala que os filhos de Deus é que tomaram as filhas dos homens. E o texto a seguir fala que Deus está irado com os pecados dos homens. Mas se foram os filhos de Deus que tomaram as mulheres, por que os homens é que estão com a ira de Deus? Então, por que não há castigo para esses anjos? Mais ainda, Jesus Cristo diz no Novo Testamento que anjos não se casam nem se dão em casamento. Como aqui isso estaria acontecendo? Então, essa teoria não faz sentido dentro do contexto bíblico, porque os textos posteriores não corroboram nem em Gênesis, nem nas palavras de Jesus. Qual seria a outra teoria? A segunda interpretação é de que filhos de Deus se referem a linhagens reais, reis, príncipes, nobres. Qual a lógica para essa interpretação? No tempo antigo, os povos acreditavam que os reis eram filhos dos deuses
eram escolhidos pelos deuses para governarem. Eles tinham uma intimidade com a divindade. Por exemplo, no Egito Antigo se acreditavam que o faraó e sua família tinham origem divina. Muitos povos acreditavam nisso, inclusive recentemente. Luís XIV na França se autoproclamava como o Rei Sol, como tendo direitos divinos de governar de forma absolutista sobre a França. Então, os reis, eles tinham a origem do seu poder na crença de que foram escolhidos por Deus para governarem seus povos. E este poder era passado de pai para filho. Então, havia uma linhagem de filhos de Deus, uma linhagem de pessoas escolhidas por Deus para terem domínio sobre as demais. Então, nesta linha de raciocínio, acredita-se que os filhos de Deus seriam linhagens de reis e nobres que escolhiam mulheres do povo para serem suas mulheres ou concubinas. Existe uma outra base extra-bíblica para isso? Sim, a Epopeia de Gilgamesh narra esse tipo de prática e outra, até pior, que os reis da antiguidade teriam direito à primeira noite com as mulheres dos seus súditos. Por exemplo, um casal ia se casar e o rei daquele povoado, daquele grupo mesopotâmico, teria direito a passar a primeira noite com a noiva. E só depois disso é que o noivo e marido poderia dormir com a sua esposa. Então, quem adota esta linha interpretativa acredita que os filhos de Deus seriam reis, príncipes, nobres, que escolheria as mulheres que bem entendessem da sua tribo, do seu grupo, do seu clã, do seu reinado, para coabitarem com elas. E essa prática pecaminosa levaria à decadência moral. Um problema desta teoria é que o texto bíblico imediatamente anterior, ou seja, os capítulos 4 e 5, não faz referências a reis, reinados, a líderes tribais. Fala de famílias, fala de clãs. Nós temos a família de Sete, nós temos a família de Caim e os seus descendentes. O texto ainda não evoluiu para a formação de tribos, de reis, de nações. E isso enfraquece um pouco esta visão. Não que ela seja impossível, mas é que não há no texto bíblico anterior e posterior referência a esse tipo de organização social dos povos antigos, ainda nos primeiros capítulos de Gênesis. Vamos então ver qual é a terceira e última hipótese. A terceira e última hipótese é a mais adotada por exegetas judeus e cristãos conservadores, que acredita que os filhos de Deus seria a linhagem de Sete, uma linhagem que adorava a Deus. E as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim, uma linhagem de pessoas carnais, brutais, que viviam segundo suas próprias paixões. Segundo esta interpretação, os homens descendentes de Sete viram que as descendentes de Caim eram mulheres formosas, bonitas, sensuais e sentiram-se atraídos por elas e casaram-se com elas. E aí, com esta junção de duas linhagens de famílias, houve uma decadência espiritual da linhagem de Sete, porque os costumes e hábitos carnais dos descendentes de Caim foram introduzidos na família de Sete. E com isso, toda a raça humana se tornou igualmente corrompida. Todos já estavam contaminados com o pecado. Mas a linhagem de Sete, que procurava servir a Deus, adorar a Deus, viver segundo os preceitos de Deus, começou a se afastar desses princípios e se tornar carnal, como eram os descendentes de Caim. Esta interpretação
ela tem a vantagem de se encaixar muito bem com os textos anteriores a essa passagem, que são os capítulos 4 e 5 de Gênesis, e o texto imediatamente após, ainda no capítulo 6. Porque os capítulos 4 e 5 de Gênesis mostram justamente essas descendências de Sete e de Caim, e como elas viviam. E o capítulo 6 em diante começa a mostrar como Deus fica desapontado com a corrupção humana que se tornou generalizada e por isso planeja o dilúvio. Entre esses textos de 3, capítulos 4 e 5 e o versículo 11 de 6 em diante, nós temos esse texto de 6, de 1 a 10, fazendo esta conexão, mostrando como o pecado se tornou amplamente praticado e ampliado na raça humana. Então, do ponto de vista teológico, e eu lembro que Gênesis é para ser lido de uma forma teológica, como eu já falei nos vídeos anteriores, essa interpretação é a que faz mais sentido, mesmo que não tenha tanta graça quando pensarmos em extraterrestres ou gigantes ou anjos. Então, essa interpretação é a que faz mais sentido com o objetivo teológico de Gênesis. Mas já que eu falei em gigantes, como é que eles entram nessa história? Quem são os Nefilins? É o que vamos ver no próximo tópico. Vamos agora para o maior desafio desse texto: saber quem são ou quem foram os Nefilins. A palavra Nefilim é de difícil tradução. Ela pode significar gigantes, foi assim que ela foi traduzida na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, feita durante o exílio. Ela pode significar os fortes ou poderosos, como consta na versão do Antigo Testamento em aramaico. Ela pode significar os caídos ou os degenerados. Existem vários significados diferentes para a palavra Nefilim. Mas, Robson, lá em Samuel, o texto bíblico que chama Golias de gigante é Nefilim. Sim, de fato é. Só que tem um detalhe importante. No texto de Samuel, não apenas chama ele de Nefilim e atribuindo o significado de gigante, como informa a sua altura, atestando que de fato ele é um gigante. Nesse texto aqui em Gênesis não há a referência de altura, só fala que ele é um Nefilim. E qual o contexto aqui? O contexto aqui fala que na época em que os filhos de Deus desejaram as filhas dos homens e coabitaram com elas, havia nefilins sobre a terra. Mas não explica quem ou o que eles eram. Estamos falando de seres humanos? Estamos falando de animais? Estamos falando do que especificamente? O texto não é claro. Mas a parte final do versículo 4 nos dá a entender que estamos falando de pessoas e não de seres animalescos. Porque ele fala que estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas esse texto não está se referindo aos descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens? Acredito que não. Vamos reler o texto para ficar mais claro nas três possibilidades de tradução: gigantes, decaídos e poderosos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Segunda possibilidade de tradução. Ora, naquele tempo haviam decaídos, degenerados na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Terceira possibilidade. Ora, naquele tempo haviam poderosos na terra, fortes na terra.
e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Por que os varões de renome na antiguidade não podem ser os filhos descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens? Porque esse texto aqui funciona como um aposto. Ele entra como um detalhe de tempo sobre um versículo que está falando sobre os nefilins. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e depois quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens. Estes foram os valentes, varões de renome na antiguidade. Quem? Os nefilins. Porque o texto aqui está falando na época em que eles existiam. Na época em que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, haviam os nefilins, que haviam sido os valentes varões de renome da antiguidade. Se eles eram valentes, estamos falando de pessoas, de seres humanos. Porém, o texto nos dá 3 interpretações possíveis para eles. Eles poderiam ser gigantes, que eram valentes, heróis do passado. Eles podiam ser decaídos, que podiam ser valentes do passado. Eles podiam ser pessoas fortes, poderosas, que foram valentes do passado. Ao meu ver, dessas 3 interpretações possíveis, nós temos mais plausível que eram pessoas fortes, poderosas. É interessante notar que o texto fala que eram nefilins separados dos filhos de Deus e das filhas dos homens, não faziam parte dessa geração. Então, será que haviam pessoas que não eram nem nefilins, ou melhor, haviam pessoas que não eram nem descendentes de Sete e nem descendentes de Caim? Por certo que sim, porque o texto bíblico fala que Adão e Eva tiveram diversos outros filhos e filhas. Então nós podemos estar falando de uma outra geração humana que não a geração de Sete e a geração de Caim. Que geração era essa? O texto bíblico não fala. Mas o texto bíblico dá a entender que não deu prosseguimento a essa geração, porque eram pessoas do passado. No momento em que esse texto foi escrito, no momento em que Gênesis foi escrito, provavelmente por Moisés, os nefilins já não existiam mais. O texto fala que eles eram pessoas, varões de renome na antiguidade, que eles existiam naquela época em que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, algo que não existia mais, um povo extinto. Então os nefilins foram pessoas poderosas, fortes, talvez degeneradas, decaídas, que foram extintas. Quem foram elas? Ninguém sabe. Eu tenho uma teoria maluca sobre isso. Deixo bem clara que é uma teoria maluca minha, não tem base bíblica, não tem base escriturística, não tem base nem mesmo nos livros que eu consulto para fazer estes textos. Então ninguém é obrigado a acreditar em nada disso. Eu estou apenas levantando e compartilhando algumas conjecturas. Pela ciência, nós sabemos que além de nós, Homo sapiens, seres humanos, havia uma outra espécie humana que eram os neandertais. Parecidos conosco, mais fortes do que nós, mais musculosos do que nós, com uma complexão física mais robusta do que nós, eles se extinguiram há cerca de 40 mil anos atrás. Mais dos 50 a 40 mil anos atrás, ou até mais tempo que isso, foram contemporâneos de nós, seres humanos. Seres humanos conviveram com neandertais. Segundo a ciência, 3% do nosso DNA é de origem neandertal. Então, são aparentados conosco. Será que os neandertais é que eram estes decaídos, ou esses poderosos, ou esses fortes? Gigantes não eram, porque a altura deles era semelhante à nossa. Alguns acham que eram da mesma altura que os seres humanos, outros acham que até eram um pouco mais baixos do que os seres humanos. Mas o fato é que os ossos dos neandertais são ossos muito mais robustos, protuberantes, consistentes, a caixa craniana deles era maior, eram pessoas
mais robustas, mas que não sobreviveram a mudanças climáticas. Não se sabe ainda se foram extintos por essas mudanças climáticas ou por mistura com outros seres humanos, ou se por guerras entre seres humanos e neandertais. Não há evidência suficiente para sustentar plenamente nenhuma dessas hipóteses. Mas a hipótese atual mais robusta é que as mudanças climáticas do final da última era glacial foram fatais para os neandertais. E será que esses poderosos, fortes e decaídos eram os neandertais? Não sei. É uma hipótese. Sim, e repito, e deixo muito claro, estou falando aqui sem nenhuma base bíblica sobre isso, sem nenhuma base científica sobre isso, sem nenhum texto para dar suporte, apenas uma teoria que saiu da minha cachola aqui. Mas o fundamental para entendermos é que, provavelmente, os nefilins de Gênesis não eram gigantes como os nefilins de Samuel. E eram pessoas fortes, eram pessoas valentes do passado, um passado que, quando esse texto em Gênesis foi escrito, já não existia mais. Os nefilins morreram com o dilúvio. E o que é importante que esse texto aqui mostra pra gente é a ponte entre os Gênesis 4 e 5 e Gênesis 6 de 11 em diante, ou seja, a decadência geral do gênero humano. A mistura, que todo o texto bíblico procura mostrar que é a mistura conceitual entre pessoas que servem a Deus com aquelas que não servem a Deus, leva à decadência espiritual. Como Jesus disse, um pouco de levedo fermenta toda a massa. E essa mistura leva à decadência. O próprio Jesus Cristo fez citação a isso quando ele disse que nos últimos dias será como foi na época de Gênesis, que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Uma referência direta a essa passagem. O que isso quer dizer? De decadência espiritual, de mistura de pensamentos, de misturas de crenças, misturas de convicções e degeneração moral. Devido a essa mistura, é necessário que a igreja se mantenha coesa, se mantenha pura, se mantenha intransigente acerca dos seus princípios éticos, morais e espirituais que a palavra de Deus nos assevera, para que não venhamos a sofrer o que sofreu aquela geração de Sete, ao se misturar, se perder. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada.